Olá pessoal, a live de hoje é sobre magnésio e na verdade o grande objetivo dessa live é desfazer confusões. Frequentemente a pessoa quando pensa em suplementar magnésio, ela fica muito confusa. Por que ela fica muito confusa? Porque existem diversos tipos de magnésio. Existe magnésio citrato, magnésio de malato, bisglicinato, e a pessoa, existe o magnésio PA, e as pessoas frequentemente ficam confusas, na dúvida, querendo tomar um monte de tipo de coisa, e geralmente isso não ajuda. Isso inclusive acaba levando ao principal erro da suplementação de magnésio, que eu vou falar no final desse vídeo. Então assistam o vídeo até o final, e eu também vou responder algumas dúvidas no final do vídeo, como qual o melhor horário para você tomar o magnésio, tomar esse suplemento. Além do melhor horário, por que tomar determinado tipo ou outro, qual o melhor suplemento para você, se toma com a comida ou sem a comida. Eu vou tirar várias dúvidas e, por fim, o grande erro que impede as pessoas de fazer a suplementação de magnésio com tanta importância, com tanta efetividade. Mas primeiro vamos entender por que a deficiência de magnésio é tão comum e se você tem deficiência de magnésio, e como é que você pode imaginar que você tem essa deficiência e descobrir que tem essa deficiência. A deficiência de magnésio é super comum por dois fatores. O primeiro fator é o empobrecimento dos solos em magnésio. Então os solos, principalmente os brasileiros, são bastante pobres em magnésio e foram empobrecidos ao longo do tempo com agricultura intensiva, com queimadas, etc. Ou seja, nossos alimentos, embora tenham magnésio, eles não têm tanto magnésio quanto tinham há 100 anos atrás e não têm tanto magnésio quanto costumam ter em outras regiões. Essa é uma das principais causas da pobreza de magnésio na nossa dieta. Mas ainda mais importante, ainda mais significativa, é a péssima dieta do homem moderno. O homem moderno, ele come muito mal. Ele come ultraprocessado, ele come farinhas, ele come um excesso de carboidratos, ele come um excesso de calorias fáceis, calorias vazias e pobres em magnésio. Com isso, ele acumula obesidade, doenças crônicas e deficiência de magnésio. Ou seja, é muito provável que você não tenha níveis ótimos de magnésio e se você tiver uma dieta ruim, se você tiver uma dieta pobre, aí é praticamente certo que você tem deficiência de magnésio e colhe com isso alguns sintomas. E quais são os sintomas da deficiência de magnésio que podem te ajudar a saber se você tem essa deficiência mais significativa, mais importante? Vamos lá. Primeira coisa, como eu disse para você vai olhar qual é a qualidade da sua dieta. Principalmente se você não come fontes de magnésio. No Brasil todo mundo come feijão, e feijão é uma excelente fonte de magnésio, mas nem todo mundo come tanto feijão assim, e parte do magnésio do feijão é perdido com os fitatos. Outros alimentos ricos em magnésio. A aveia é rica o farelo de aveia é rico em magnésio, embora a aveia não seja muito boa para todo mundo, ela pode ter um componente inflamatório, principalmente para quem tem tendência à doença autoimune. A semente de abóbora é bastante rica em magnésio. Outras sementes são bastante ricas em magnésio. E vegetais verdes escuros são ricos em magnésio porque a clorofila contém magnésio. Além disso, uma pessoa que come carne, mas come vísceras, come carnes assim mais nutritivas, ela também vai ter mais magnésio que uma pessoa que só come os cortes magros tradicionais ou os cortes gordos mesmo. Ou seja, a qualidade nutricional, a densidade nutricional de um alimento determina também a quantidade de magnésio nele. Se você não tem uma dieta boa, tem uma dieta com muito ultraprocessado, muita farinha, muito pão, dificilmente você vai estar consumindo todo o magnésio que você precisa. Além disso, você pode ter sintomas de deficiência de magnésio: ansiedade, insônia, câimbras musculares, tensão muscular, enxaquecas, dores de fibromialgia, ansiedade. São todos sintomas comuns em pessoas com deficiência de magnésio. Palpitações cardíacas, ataques de pânico, síndrome das pernas inquietas, resistência insulínica aumentada, dificuldade de controle da glicemia, baixa cognição. São inúmeros os sintomas da deficiência de magnésio. Fadiga, aquela fadiga que a pessoa tem dificuldade de dormir, dorme mal e durante o dia se sente excitada. Isso tudo é extremamente comum na deficiência de magnésio.
Ou seja, se você tem uma baixa dieta, uma dieta pobre em magnésio, e tem esses sintomas, a chance de você ter uma deficiência de magnésio é altíssima. Então agora fica comigo que eu vou falar sobre 7 tipos de magnésio para esclarecer para vocês qual a diferença de um para o outro, etc. O primeiro magnésio que eu vou falar para vocês é o magnésio taurato. O que é o magnésio taurato? É magnésio mais taurina. Quem me segue aqui sabe como eu gosto de taurina. Por quê? Porque a taurina ela tem um potencial real de aumentar a longevidade, de proteger o coração, os olhos, o cérebro e os músculos. Tem um potencial de detox. Ela ajuda, ela atua como antioxidante, ajuda a prevenir arritmias, ansiedades, e ela atua sobre o receptor do GABA no cérebro, o que faz com que ela tenha um leve efeito ansiolítico. Quando você junta a taurina com o magnésio, é uma ótima combinação. Por que geralmente eu não recomendo tanto o magnésio taurato, embora tenha inclusive na bio link para o magnésio taurato com o cupom DINTO? Geralmente eu não recomendo tanto porque a taurina não é cara e a gente precisa de doses assim bastante altas de taurina para ter os melhores efeitos, tipo 2 gramas por dia no mínimo. E o magnésio taurato tem uma questão, você não tem tanto magnésio numa cápsula de magnésio taurato. O que acontece? Você frequentemente não vai estar consumindo todo o magnésio que você precisa, tá? Mas, de qualquer forma, se você estiver pensando em humor, se você estiver pensando em proteção do coração, proteção do cérebro, dos olhos, o magnésio taurato é uma excelente opção. Agora, o segundo magnésio que eu vou falar para vocês, que também é maravilhoso, esse eu prescrevo muito, é o citrato de magnésio. O que é o citrato de magnésio? É um sal do magnésio com ácido cítrico. Por que eu prescrevo tanto? Vamos lá. Em primeiro lugar, porque ele é um dos melhores magnésios que tem para tratar a constipação intestinal. Segundo lugar, porque ele é um alcalinizante. Cada molécula de ácido cítrico vira 3 moléculas de bicarbonato no nosso corpo. Isso faz com que ele ajude a alcalinizar o suco pancreático, alcalinizar os tecidos, o que ajuda a prevenir câncer e osteoporose. E principalmente alcalinizar os rins, protegendo contra cálculos renais de oxalato de cálcio. Ou seja, o ácido cítrico do magnésio citrato, ele é bem absorvido, ele ajuda a tratar a constipação, ele ajuda a prevenir cálculos renais. Por conta disso eu prescrevo bastante. Não acho tão interessante como suplementação comum de magnésio, porque geralmente, isso depende muito do produto, mas geralmente não tem tanto magnésio assim dentro de uma cápsula de citrato de magnésio. Ainda assim, na manipulação, na minha prática clínica, é um dos magnésios que eu mais prescrevo. Mas as pessoas frequentemente se perguntam, isso tudo é tão caro? Será que não é melhor eu tomar o cloreto de magnésio, que é mais em conta, que cabe mais no meu bolso? Então, para responder isso, o terceiro suplemento é o cloreto de magnésio. Estudos mostram que a suplementação de cloreto de magnésio ajuda a melhorar ansiedade e depressão e transtornos psiquiátricos. O cloreto de magnésio ele tem uma propriedade mais ácida. Isso nem sempre é ruim. Permite, por exemplo, que ele penetre em articulações inflamadas e, ao penetrar nessas articulações inflamadas, ele combata de uma forma bastante eficiente dores articulares em artrites, etc. E o cloreto de magnésio também, como ele não é tão bem absorvido, ele acaba facilitando a melhora de certos quadros de constipação intestinal. A absorção dele não é tão boa quanto os outros, mas é muito melhor que a absorção do óxido de magnésio. Ele funciona e ele é muito mais barato. Então, quando você simplesmente não tem como comprar um magnésio um pouco melhor, o cloreto de magnésio tem que ser o seu amigo, porque é 1000 vezes melhor você suplementar o cloreto de magnésio que você não suplementar nenhum magnésio. Como é que se prepara o cloreto de magnésio? Você pega um sachê de 33 gramas, dilui em 1 litro de água e toma 3 colheres de sopa ao dia em horários separados. Geralmente isso vai resolver. O quarto magnésio que eu vou falar para vocês é um outro magnésio bastante interessante. Eu não prescrevo tanto, é o magnésio de malato, mas gosto muito. Também tem link na bio e nos comentários do magnésio de malato. Por que eu não prescrevo tanto magnésio de malato? De novo, porque não cabe tanto magnésio na cápsula de ácido málico e você pode suplementar o ácido málico individualmente, que faz mais sentido.
De qualquer forma, o magnésio de malato ele une as vantagens do magnésio, né, que é esse mineral tão importante que a gente falou, com as vantagens do ácido málico. O ácido málico do magnésio de malato, quais são as grandes vantagens do ácido málico do magnésio de malato? Ele melhora a energia mitocondrial, a capacidade de produção de energia das células. Ele melhora a energia muscular. Isso, então, para pessoas que têm fibromialgia, para pessoas que têm fadiga crônica, o magnésio de malato pode ser uma boa opção. Outro caso para você usar o magnésio de malato, e aqui eu uso bastante, é para pessoas que ficam com diarreia com magnésio de uma forma geral. Por quê? Porque o magnésio de malato ele solta menos o intestino que os outros magnésios. Então, se a pessoa tem diarreia, tem muita intolerância digestiva e não tolera tomar o cloreto, não tolera tomar o citrato de magnésio, muitas vezes ela tolera tomar o magnésio de malato. Então, resumindo, quais são as vantagens do magnésio de malato? Estimulador mitocondrial, que pode ajudar, por exemplo, com fadiga muscular, fibromialgia e síndrome da fadiga crônica, e não dá tanta diarreia em pessoas com predisposição à diarreia. O próximo magnésio que eu vou falar para vocês é o magnésio quelado, que na verdade, isso é o que eu quero esclarecer. Eu botei o magnésio quelado como uma das alternativas para que vocês entendessem. Existem dois tipos de magnésio. Existem os sais de magnésio e existem os magnésios quelados. Um sal de magnésio é igual ao sal de cozinha. Você tem uma molécula, um átomo positivo com um negativo, eles se atraem e ficam mais ou menos soltos. Isso é um sal. O sal de cozinha é o cloreto de sódio, mas nós temos também o cloreto de magnésio, que é um sal de magnésio, e esse é um tipo. E nós temos o quelado. O que é o magnésio quelado? Quando você cola o magnésio com outra molécula, formando uma coisa só. Então, não são mais duas substâncias que estão próximas, é uma substância só. Então, o magnésio basicamente ele está colado, ele está anexado a uma outra molécula, ele pega carona com essa molécula, porque essa molécula tem transportadores que trazem ele para dentro do corpo e que trazem ele para dentro de locais como, por exemplo, o cérebro. Então, o que um magnésio quelado é? Nada mais é do que um magnésio unido, colado com uma outra molécula que pode trazer vantagens de absorção ou vantagens com essa outra molécula. Então, por exemplo, o magnésio de malato é um magnésio geralmente quelado. Então, quando você compra um magnésio de malato, é um magnésio quelado. Quando você compra um magnésio aspartato, geralmente é um magnésio quelado. Quando você compra um citrato de magnésio, não. Citrato de magnésio é um sal. Cloreto de magnésio é um sal. Então, essa que é a diferença. Então, quando você for comprar um magnésio quelado, o que você vai perguntar? O que você vai olhar no rótulo e perguntar para o fabricante? Que magnésio quelado é esse? É por acaso o magnésio de malato? É por acaso o magnésio taurato? Ou é um dos dois últimos que nós vamos falar agora, que são o magnésio treonato e o magnésio bisglicinato? Então, vamos agora para os dois últimos. Muita gente pergunta qual o melhor magnésio para o sono. Qual o melhor magnésio para a ansiedade? Qual o melhor magnésio para o cérebro? E eu respondo, os dois melhores magnésios para o cérebro, para a ansiedade, para sono, são esses dois que nós vamos falar aqui. Vamos começar pelo magnésio treonato, que é o nosso sexto magnésio. Magnésio treonato, ele é o melhor magnésio para penetrar o cérebro. Ou seja, ele tem uma ótima absorção. Ele geralmente não serve muito como suplementação de magnésio, por aquele problema que a gente falou. Cabe muito pouco magnésio numa cápsula de magnésio treonato. Então a gente nem conta ele como magnésio e a gente conta geralmente o composto total, magnésio treonato, buscando doses entre 1.000 e 2.000 miligramas ao dia de magnésio treonato. Ele penetra o cérebro, estudos mostram que ele melhora o sono, melhora a formação de conexões entre os neurônios, de sinapses, melhora a neuroplasticidade, melhora a memória, pode melhorar a ansiedade. São efeitos bastante significativos justamente porque ele é uma forma de você fazer o magnésio chegar de uma forma bastante rápida ao cérebro. E por fim, o sétimo magnésio que eu vou falar para vocês é o magnésio bisglicinato. O magnésio bisglicinato hoje em dia é o quelato mais comum. Então, geralmente, quando você vê um magnésio quelado, esse magnésio é um magnésio
bisglicinato. Magnésio bisglicinato, particularmente, é o que eu mais prescrevo disparado, é o meu predileto. Por quê? Porque a glicina é um aminoácido importante para diversas funções e que a gente, embora nosso corpo consiga produzir, ele produz de uma forma muito imperfeita, muito insuficiente. Então a glicina faz parte do colágeno, é importante para a saúde das articulações, da pele, dos vasos sanguíneos. A glicina também funciona como um neurotransmissor no sistema nervoso central, aprofundando o sono, regulando o excesso de glutamato. A glicina ela age no detox de diversas substâncias. A glicina é importante, é fundamental para a produção de diversas substâncias. Então, o seu corpo precisa de glicina para produzir creatina. Seu corpo precisa de glicina para produzir carnitina. Seu corpo precisa de glicina para produzir, vamos lá, creatina, já falei, carnitina, glutationa. Seu corpo precisa de glicina para produzir glutationa e muitas outras substâncias. Ou seja, a glicina, assim como a taurina, ela está implicada em diversos estudos que sugerem um aumento de longevidade com a suplementação de glicina. Ou seja, outra vantagem do magnésio bisglicinato, ele ajuda a combater a constipação, mas ele não solta tanto quanto o citrato e o cloreto. Ele é mais um intermediário entre o cloreto de magnésio e o citrato de magnésio de um lado e o dimalato. Ele tem uma distribuição mais equilibrada. E a outra vantagem é que geralmente cabe mais magnésio numa cápsula de magnésio bisglicinato, porque a glicina é um aminoácido bastante simples. Ainda assim, frequentemente as marcas no mercado elas entregam menos magnésio do que se promete. Frequentemente fornecedores misturam o magnésio bisglicinato com óxido de magnésio e não informam as empresas compradoras, ou seja, tem muita coisa errada, por isso que é muito importante fontes confiáveis, tá? E agora que a gente já falou os principais magnésios, vamos continuar entendendo como tomar o magnésio, qual o melhor horário para tomar o magnésio, qual o melhor magnésio para você. Então a primeira coisa que você tem que entender é quais são os seus sintomas e qual a sua condição. Se você não tem condição de comprar magnésio, se você simplesmente está desempregado, vamos imaginar uma situação assim, compre o cloreto de magnésio, porque o cloreto de magnésio vai te dar 80% dos benefícios. Se você não tolerar o cloreto de magnésio, aí você reduz a dose e tenta ir se acostumando. Caso você consiga comprar um magnésio quelado, a maioria das pessoas consegue porque não é tão caro assim, como tomar? Se você tem diarreia, frequentemente você tem diarreia porque você está com aumento excessivo do bolo fecal. Pode resolver você simplesmente tomar o magnésio longe das refeições de uma forma fracionada. Então, por exemplo, o magnésio da Live, para entregar 350 mg de magnésio, que é a dose diária que eu recomendo, ele está em 4 cápsulas. Você precisa de 4 cápsulas de magnésio de 600 mg para você conseguir entregar 350 mg de magnésio. Então, o magnésio como o da Live, por exemplo, vocês vão tomar uma cápsula 4 vezes ao dia longe das refeições. Vai resolver. Geralmente vai resolver. Se você consumir com as refeições, vai aumentar ainda mais o bolo fecal. Se você tomar tudo de uma vez, vai aumentar ainda mais o bolo fecal. E é isso que gera a diarreia. Você tem que olhar para os seus sintomas. Se você tem mais problemas de fadiga, fibromialgia, dores musculares, cansaço muscular, pode ser que você tentando o magnésio dimalato, você veja que o magnésio dimalato te ajudou mais. Se você tiver ansiedade, taquicardia, pode ser que você goste do magnésio taurato ou da combinação do magnésio bisglicinato com a taurina. Muito provavelmente essa combinação vai ser interessante para você. Se você tem problemas de sono ou tem problemas de controle de glicemia, o melhor magnésio para você é o magnésio bisglicinato. Tá? Por quê? Porque se você tomar o magnésio bisglicinato à noite, fica a dica, você consegue ter uma carga de glicina que pode aprofundar o seu sono. E se você tomar o magnésio bisglicinato antes das refeições, tem estudos mostrando que você consumir a glicina antes das refeições melhora o controle glicêmico e facilita o controle do apetite. Então esse timing de você tomar a glicina pode ser transferido ao magnésio bisglicinato, porque quando você consome o magnésio bisglicinato, você está consumindo glicina. E se você meramente quer uma boa absorção de magnésio,
a melhor possível, você pegue as 4 cápsulas e tome separadamente, longe das refeições, que você vai ter o melhor aproveitamento possível para o magnésio. Vamos lá. E quais são as consequências negativas da suplementação de magnésio? Como eu disse para vocês, a principal consequência é a diarreia e o desconforto intestinal, que pode acontecer em algumas pessoas, e nesse caso é o que a gente conversou. Tento de malato, fraciona as doses do magnésio e consome longe das refeições, diminui a dose, tá? Geralmente o cloreto de magnésio vai trazer mais sintomas digestivos que os outros magnésios. Outra questão, se você tem uma insuficiência renal acentuada, o seu rim é responsável por eliminar o magnésio. Pode ser que você tenha excesso de magnésio. Nesse caso, seu médico tem que pedir o magnésio sério, que é o magnésio eritrocitário, para saber se você tem excesso de magnésio. O exame de sangue não é muito bom para você ver deficiência de magnésio, mas eles são bons para você ver excesso de magnésio, que pode acontecer, por exemplo, em pessoas com insuficiência renal. E basicamente são esses os problemas. Algumas pessoas com bloqueios cardíacos, com bradiarritmias, com arritmias cardíacas que cursam com a baixa frequência cardíaca, podem ter também um pouquinho de problema se suplementarem excessivamente magnésio, mas isso é muito raro, tá? O principal, além da diarreia, é a intolerância, essa questão da insuficiência renal em pessoas que realmente têm insuficiência renal mais avançada, não é uma insuficiência renal inicial, só numa insuficiência renal mais avançada. E por fim, eu vou falar para vocês, como eu prometi, qual o maior erro que as pessoas consomem na suplementação de magnésio. O maior erro que as pessoas cometem na suplementação de magnésio é o erro da ansiedade, que leva a querer tomar 500 tipos de magnésio. Façam a conta comigo. A gente sabe que frequentemente há erros intencionais e não intencionais na dosagem de magnésio em cápsulas. A gente sabe que uma cápsula de magnésio, uma cápsula da maior parte dos tipos de magnésio, tem uma quantidade muito pequena de magnésio necessariamente. Que determinados tipos, como por exemplo magnésio de malato, citrato de magnésio, cabe menos magnésio ainda. Então, é muito fácil, se você começa a pedir muitos tipos de magnésio, que alguém te entregue o sal inteiro com uma quantidade ínfima de magnésio. O maior erro é esse. E não é só isso não. Frequentemente, as pessoas fazem manipulações onde elas incluem vários tipos de magnésio, como magnésio de malato, citrato, bisglicinato, trionato, querendo colher todos os benefícios. Mas reflita comigo, uma cápsula, ela não cabe tanta coisa. Se você misturou magnésio de malato com citrato, com bisglicinato, no final das contas sobrou tão pouco espaço para o de malato, para a glicina e para o citrato, que no final você não vai ter benefício nenhum deles. É muito mais importante você se focar numa quantidade diária de magnésio, que a quantidade ideal eu considero que seja 350 miligramas, porque é a quantidade que não dá tanta diarreia. Se você tolerar, pode tomar mais, e buscar consumir o resto na comida, com folhas, sementes, tudo aquilo que a gente já falou. É muito importante você bater essa meta de magnésio. O magnésio é muito mais importante do que o que vem com ele. O consumo do magnésio é muito mais importante do que o consumo da glicina, do ácido cítrico, do ácido málico. E é muito fácil se enganar. É muito fácil uma farmácia de manipulação simplesmente jogar o composto numa cápsula e falar que tem aquela quantidade sem ter. Até indústrias de suplemento erram, que a gente vê direto isso. Erram às vezes nem por má fé, mas porque simplesmente confiam em fornecedores que oferecem versões malhadas do magnésio, versões, por exemplo, existe um magnésio bisglicinato no mercado fornecedor com 30% de magnésio. Quando você vai olhar bem, você descobre que eles misturaram o óxido de magnésio com magnésio bisglicinato para caber mais na cápsula e baratear o preço. Ou seja, a coisa tem que ser feita de uma forma muito criteriosa e frequentemente é muito mais simples você escolher um tipo ou 2, se for, por exemplo, um trionato, que tem uma aplicação cerebral específica, e usar as doses recomendadas por fabricantes. As doses recomendadas por fabricantes que botam no rótulo uma dose, eles geralmente entregam aquela dose nas cápsulas. Pode inclusive ter esses erros não intencionais, mas geralmente eles vão entregar a dose correta. Sigam as doses dos fabricantes e evitem muitos blends. Você pode tomar blends, existem marcas ótimas que têm blends,
Mas ainda que essas marcas ótimas tenham blends, frequentemente a quantidade de magnésio mesmo nas cápsulas é pequena, porque não cabe tanto magnésio. Não cabe muito magnésio de malato numa cápsula. Ou seja, no final você vai acabar suplementando menos magnésio e pagando mais caro. Então esse eu considero o maior erro da suplementação. Espero que vocês tenham gostado da live e eu vou tirar algumas dúvidas. Vamos lá, vamos ver se tem alguma dúvida. Vamos lá, magnésio de inositol não existe, tá? Não existe esse magnésio. Existem marcas que vendem magnésio inositol. Isso aí surgiu da Nau, que criou em algum momento o magnésio, se eu não me engano o nome é magnésio inositol relief, que nada mais é do que o magnésio bisglicinato, né, que a gente estava falando, unido com inositol. Na verdade, magnésio inositol é uma suplementação conjunta de magnésio bisglicinato com inositol. Inositol é um carboidrato especial bastante interessante, com uma função semelhante à vitamina, que pode melhorar a resistência insulínica e pode ter um efeito levemente sedativo e de melhora do sono, tá? Então, na verdade, não existe um magnésio inositol. Janine, eu sempre deixo marcas de suplemento na bio, né? Tem a marca Live é minha e do nutricionista Thiago Sampaio, né? E eu posso te garantir que é uma marca de excelente qualidade. Tem magnésio de malato da farmácia alimentar também, que eu confio. E tem mais outros suplementos. Tem magnésio taurato lá no site Minhas Escolhas, né? Você acha aqui na descrição e acha no comentário. Tem magnésio taurato, tem todos. Todas essas marcas são de confiança. E tem outras marcas de confiança no mercado, que eu não estou indicando aqui, mas que são de confiança também, tá? O magnésio bisglicinato é o mesmo que o magnésio glicinato? Deve ser, Jorge, mas você tem que olhar com o fornecedor, porque pode ser que eles tenham simplesmente jogado a glicina junto com outro magnésio, entende? Esse nome aí me cheira mal, porque quando você faz aquela ação, você usa 2 moléculas de glicina para uma molécula de magnésio. Eu não gosto, quando eu vejo magnésio de malato, que eu tenho medo de serem sais, entende? Com misturas talvez até de um magnésio ruim. Então, geralmente, eu não curto muito quando eles começam a mudar esses nomes fora do padrão. Contra o nervosismo é melhor o bisglicinato, o trionato e o taurato. Tá? Esses são os melhores para o nervosismo, mas pode ser que o clorito resolva. O importante é você suplementar o magnésio. Você pode tomar o magnésio trionato e pode tomar Tem um suplemento maravilhoso que a gente desenvolveu, chamado Neuroflow. Está no site Minhas Escolhas também, da Live. O Neuroflow tem taurina, fosfatidilcerina e magnésio trionato. Ele é um suplemento excepcional para cognição, ansiedade, etc. Pelo poder da fosfatidilcerina, pelo poder da taurina, que eu falo tanto, né? Que eu acredito tanto, e pelo magnésio trionato. Usar a glicina e a taurina separadamente seria uma boa estratégia. É como eu faço. Na verdade, eu uso muito magnésio trionato, né? Consumo umas 400, 500 mg por dia de magnésio bisglicinato. E frequentemente eu consumo glicina também. Taurina eu consumo todo dia umas 4 gramas, 6 gramas todo dia. Magnésio é bom para agonia noturna nas pernas. Oneide, o magnésio ele é bom para síndrome de pernas inquietas. Mas é muito importante você descobrir se você não tem deficiência de ferro. A deficiência de ferro ela pode levar a síndrome de pernas inquietas. Tomo de malato e trionato, taurina, cisteína, melhorou tudo. Que bom. Tá. Se você entrar no meu comentário e na descrição, você vai ver o link da farmácia alimentar e do magnésio de malato, tá? Pode usar o cupom DINDO. Pode usar juntos. Vamos lá. Eu acho a Nau confiável, mas eu fico com medo de ter essas questões, tipo de mistura de bisglicinato com óxido, sabe? E outra questão é que frequentemente os produtos são de baixa qualidade, né? Não é o suplemento, a dose está correta lá, sabe? Você vai ter o efeito. Só que, poxa, dióxido de titânio na cápsula, sabe? Umas coisas que mexem com o microbiota intestinal, corante, sabe? É uma marca de escala, né? Que está produzindo para o mundo todo. Então, seria uma marca, assim, na minha opinião, boa, mas não é uma marca premium, né?
Mas é uma marca boa e que funciona. E tem hora que tem que ser com anal mesmo, porque tem coisa que é caríssima aqui no Brasil em farmácia de manipulação, né? Intestino preso, qual o melhor magnésio? Primeiro, citrato. Segundo, cloreto. Em segundo lugar, cloreto e bisglicinato. E primeiro, citrato. O magnésio trionato que comprei tem ingredientes: bisglicinato de magnésio 260, treonina 200. Tá certo? Não, não tá me parecendo muito certo não. Sei lá. Esses produtos todos, Lindalva, vendem na Europa, você acha na Amazon. Ferritina deu 17. Será que por isso que dá dor nas pernas? Pode ser. Ferritina 17 é deficiência de ferro ignorada por muitos médicos, que faz muita gente sofrer. Ah, Giane, é outro nível. Agora toda terça. Hoje, Giane, eu não sei nem se a live ficou boa, porque eu tô num cansaço, foi uma festa ontem, sabe? Mal dormi, sabe? Mas já estabeleci o compromisso e eu posso estar aqui. Se eu estiver no hospital, eu vou abrir o celular assim e vou fazer a live com a galera. Não tem porque interação humana, né, Jane? Eu não tenho tempo mais de interagir tanto com as pessoas. É muito corrida a coisa. Não consigo responder os comentários todos, sabe? Chega a ser angustiante pra gente, sabe? Então, eu lancei os stories ontem no Instagram, ainda não respondi. Ou seja, é difícil. Então, tem que ter um espaço de interação humana. Então, as pessoas sabem que aqui podem conversar comigo e tirar um montão de dúvida. Não dá, às vezes eu não consigo tirar tudo, mas tiro um monte. Posso tomar complexo B e quelado junto no mesmo dia? Pode sim. Eu, na verdade, por praticidade, frequentemente eu tomo os negócios todos juntos, sabe? Às vezes eu falo para vocês tomar da forma perfeita, mas na vida real, nem sempre a gente consegue fazer o perfeito. Antes feito que mal feito, né? Hoje, antes de sair de casa, eu tomei tudo diferente do que eu falo aqui, mas tomei. Vamos lá. Ana Lúcia, o melhor suplemento de ferro para mim é o endovenoso, tá? Injeção. É o que eu acho, com toda sinceridade. O Noripurum é o Ferro Inject. Mas tem um ferro muito bom em gotas também da Life Option no site Minhas Escolhas. O cupom é Dindo, tá? Você pode comprar lá. É de alta qualidade, tá? Essa marca é muito boa. Pode tomar vitaminas e minerais juntos. Mas pode ser da farmácia também, né? O ferro. Giane, tá corrido, né? Mas eu tenho aparecido lá. Eu tive aí em Porto Alegre pro Prêmio Best. Falar nisso, fiquei muito feliz, né? Que fui em top 3 Brasil pelo júri, né? E top 10 por voto popular. Mércia, você falou, por favor, me responda. Vamos lá, o sulfato de magnésio é muito bom para constipação, ele não tem uma boa absorção, mas você pode fazer banhos com sulfato de magnésio, né? E fazer massagem no corpo, fazer escaldapé, que ele tem alguma absorção. É uma forma também, pode ser manipulado também em farmácia de manipulação e usado em crianças que frequentemente não conseguem tomar o magnésio para ter uma certa absorção cutânea, tá? O sulfato de magnésio é isso. Agora, oral. Eu não curto muito esses negócios de premiação, esses negócios não. Eu não quero. Eu parei com isso, sabe? Mas me convenceram a entrar nessa, né? Ai, ai. Eu não tenho muito essas vaidades, não. Só tinha influencer lá, né? Tinha um povo muito estranho. Vamos lá. Mas sulfato de magnésio é isso, ele é muito bom para constipação, não tem uma boa absorção oral, mas ele pode ser, você pode, por exemplo, fazer escaldapé com ele, vai ter alguma absorção. Ele pode também ser manipulado em cremes e gel e é passado na pele de crianças, tá? É isso. Que bom que você está gostando da live. Eu estou aqui chamando o Urubu de meu louro. Grande Fátima. Fátima agora aqui tá organizando o pessoal, porque ela já viu que eu não vejo tudo. Eu achei a Mércia. Mércia, você falou, por favor, me responda. E eu não acho a tua pergunta.
E eu ainda tenho que saber se ela pode ser respondida, né? Como eu não sei o que você perguntou, eu tô aqui procurando, Mércia. Ah, tenho constipação. Mandei manipular 3 magnésios juntos. Quais e quantos miligramas tem dificuldade para dormir, ansiedade? Mércia, compra pronto. Sabe por quê? Você tem constipação. Vamos lá. Compra pronto, Mércia. Vai na farmácia agora, compra um cloreto de magnésio, 33 gramas, mistura em 1 litro d'água e toma o negócio 3 colheres por dia. Já vê o efeito no seu corpo. Se não gostar, encomenda o magnésio bisglicinato. Tá? Não fica inventando muito não, senão corre risco da farmácia de manipulação te entregar subdose. Tá? Resolve isso logo, vai agora lá na farmácia, compra 33 gramas lá, mistura num litro d'água, toma uma colher de sopa, daqui a algumas horas toma mais uma colher de sopa, espera uma semana, se não resolver você compra o magnésio bisglicinato, se não resolver você pensa em outro. O magnésio a gente não pensa nele para melhorar a circulação das peles, mas o fato é que o magnésio é bom para tudo, né? Então ele melhora assim a circulação. Alguns suplementos que possam ajudar na recuperação do câncer, muita magreza, 31 quilos. Isabel, você precisa de um nutricionista, comer muito bem. E além disso, eu te recomendo óleo de coco, TCM, creatina. Nada de sem cheio de carboidrato, por favor, tá? Para não estimular o metabolismo do câncer. Mas creatina, óleo de coco, TCM, que tem bastante caloria, gorduras saudáveis, oleaginosas, noz, castanha, tá? Que vão te dar calorias boas e que não vão estimular a célula cancerosa, tá? E creatina que vai te melhorar essa sensação de prostração. Gente, eu não consigo ver as perguntas todas não, tá? De vez em quando vocês repetem se eu não responder. Bisglicinato, Samuel, tome como que é horário? É o que eu falei. Se você tomar longe das refeições e tomar as 4 cápsulas da live, que essa eu garanto que tem 350 miligramas de magnésio, a gente precisa de 4 cápsulas para isso. Se você tomar em horários separados, o que acontece? Quando você toma magnésio, ele é absorvido, sobe no sangue, uma parte cai na urina. Se você toma tudo junto, vai subir mais, nem tudo vai ser absorvido, vai ter menos absorção se você tomar tudo junto, ou se você tomar com a comida, vai subir mais ainda e vai perder ainda mais na urina. Se você toma fracionado e longe da comida, ele vai subir assim. Como ele vai subir assim, não vai perder tanto na urina e você vai ter uma absorção melhor. Ele também vai entrar com mais facilidade nas tuas células. Se você tem um pico muito alto, as células não pegam tudo. A mitocôndria dentro da célula não pega tanto magnésio. Então, quanto mais você fracionar o magnésio, melhor. Eu estou falando isso, mas como eu disse para vocês, nem sempre eu mesmo consigo fazer, depende muito do dia. Mas isso é o ideal. Longe das refeições é melhor ainda. Ou então em formas pareadas. Se você quer melhorar o teu sono com magnésio bisglicinato, você toma 2 a 4 cápsulas antes de dormir. Se você quer melhorar a tua glicemia, você pode tomar antes das refeições. Agora, para melhorar a absorção, melhor você dividir as 4 cápsulas. Nunca vai dar menos de 4 cápsulas. Se entregarem 2, 3 cápsulas de magnésio bisglicinato falando que tem 350 mg lá, é mentira, tá errado. Então você vai sempre fracionar longe das refeições, entende? Porque aí você vai ter vai garantir uma absorção máxima e menor risco de efeitos colaterais, como desconforto gástrico, diarreia, etc. Beta-glucanos para o câncer. E uma coisa interessante, as pessoas falam tão mal da aveia, né? Existem pessoas que têm uma tendência à doença autoimune. Para essas, a aveia é péssima. Mas para pessoas que têm uma predisposição a câncer, a doenças virais, uma quantidade pequena de aveia, que pode ser o farelo de aveia, que é rico em magnésio, tem bastante beta-glucana que estimula o sistema imunológico e melhora a imunidade contra o câncer. Ou seja, nenhum alimento é necessariamente ruim ou bom. O que importa é a quantidade e quem está consumindo. Vitaminas e suplementação para TDAH, ômega 3 e D3 somente, nada, cara.
Pô, TDAH tem muita coisa. Vamos lá. Compra o Neuroflow, que tem o fosfatidilcerina com magnésio trionato com a taurina, ômega 3 e vitamina D concordo, magnésio. Aí você tem, poxa, cafeína com L-teanina para fazer um estímulo em determinados momentos semelhante a uma ritalina. Você tem a L-tirosina. Você tem o alfa-GPC com Bacopa Monieri. Bacopa é fundamental. Tem muita coisa para TDAH e tem vários vídeos meus sobre TDAH que você pode assistir aqui no canal, tá? Daniela, leite de soja interfere na tireoide? Pode interferir, mas Daniela, não bebe isso não, Daniela. Leite de soja? Não bebe isso não. Soja, a única soja boa é a soja fermentada. No máximo um pouquinho de tofu, no máximo. Só soja fermentada conforme os japoneses. Se quem tem problemas no fígado pode fazer dieta cetogênica, pode sim, pode ser até que melhore do problema do fígado com a dieta cetogênica. Agora, eu acho que a dieta cetogênica tem que ser orientada, né? Procura um nutricionista. Pode assistir minhas lives aqui. Eu tô para escrever um e-book ensinando a fazer a dieta cetogênica anti-inflamatória e dar para vocês de graça. Uma hora eu faço isso. Fátima, é perfeitamente válido o cloreto de magnésio em cápsula, mas aí você está pagando a cápsula também, já começa a encarecer um pouquinho, né? Mas é perfeitamente válido. E é bom que não tem que tomar aquela água ruim que fica lá na geladeira, né? É mais prático, né? Trigo sarraceno é rico em magnésio, vitamina B e não tem glúten, né? Aqui na França eu tomo óxido de magnésio. O que você acha? Cara, o óxido de magnésio é o pior magnésio que existe, tá? Não serve pra quase nada. Então é isso, gente. Já deu. Vamos almoçar e começar a atender daqui a pouco é a gente, né, Jane? Então é isso. Tá dado o recado. Abração. Até terça-feira que vem, meio-dia.